Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 25. Paulo apela para César. Neste capítulo de Atos 25, veremos que os judeus tentarão, mais uma vez, armar uma cilada para Paulo. A intenção deles continuava sendo a de matá-lo. Indignados com os 2 anos da prisão de Paulo, os judeus se aproveitam do momento de troca de governo para tentar mais um plano matar Paulo. Festo afirmará que voltará para Cesareia e, se os judeus quisessem vê-lo, que fossem até Cesareia e acusassem Paulo lá. Os judeus acusarão Paulo, novamente, com falsas denúncias. Festo perguntará se ele deseja ir para Jerusalém, mas Paulo, entendendo que aquilo era mais um plano para matá-lo, apelará para César. Apelando para César, Paulo o obriga a cumprir o seu desejo. Neste capítulo conheceremos Agripa II e Berenice, que virão para saudar Festo, e serão usados para a consulta por ele, no caso de Paulo. Contexto histórico. Estamos acompanhando os 2 anos de Paulo em Cesareia, interrogado por Félix, com Ananias, o sumo sacerdote, Tértulo, o orador e os anciãos apresentando o caso para o governador. Ao apresentarem a acusação, Paulo não havia profanado absolutamente nada, mas eles insistiam nisso. Paulo acabou com os argumentos dizendo que havia acabado de sair de Cesareia sem causar nenhum tumulto, indo para Jerusalém. Os judeus da Ásia o acusavam porque Paulo levara o evangelho para toda aquela região, e a intenção deles de o impedirem havia fracassado. O novo governador e o plano para matar Paulo. Versículos 1 ao 5. Ora, tendo Festo vindo para a província, após 3 dias ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Então o sumo sacerdote e os principais dos judeus o informaram contra Paulo e lhe pediram, desejando favor, contra ele, que o enviasse a Jerusalém, preparando eles uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós, têm poder, 10 são comigo e, se neste homem houver algum crime, acusem-no. Festo, o novo governador, subiu de seu palácio em Cesareia para Jerusalém, provavelmente, para ter uma noção da mais importante cidade judaica de sua jurisdição. Na expectativa de tirar proveito da falta de conhecimento que Festo tinha do caso, os líderes judeus tentaram persuadi-lo a enviar Paulo para Jerusalém, o que lhes daria uma oportunidade para retomar seus planos de emboscada. Eles acusam a Paulo. Versículos 6 ao 8. E, tendo estado com eles por mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxessem Paulo. E, tendo eles chegado, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Mas ele respondeu por si mesmo, eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Não tendo pecado contra César nem contra a lei dos judeus, Paulo era vítima de uma campanha maliciosa cujo objetivo era aniquilar o cristianismo. Eu apelo para César. Versículos 9 ao 12. Mas Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por estas coisas ali diante de mim? Então, Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado, não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Porque se sou um ofensor, ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso morrer, mas, se nada das coisas de que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César? Para César irás. Ciente, provavelmente,
do plano em curso para matá-lo, Paulo evitou Jerusalém ao invocar o seu direito como cidadão romano de apelar diretamente para César. Nem todo apelo desse tipo era concedido pelos governadores locais. No entanto, Festo ficou satisfeito em transferir esse caso para outra jurisdição e livrar-se da pressão para apaziguar os judeus. Ver nota em Atos 26 verso 32. Festo recebe visitas. Versículos 13 ao 17. E, passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia, a saudar Festo. E, como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer delação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Herodes Agripa II visitou Cesareia com sua irmã Berenice, a qual tinha uma história sexual e marital cheia de mudanças. Herodes foi o último dos governantes herodianos. Festo foi astuto ao incluir Herodes na controvérsia sobre Paulo, pois Herodes era o responsável pelo templo e designava o sumo sacerdote dos judeus. Consequentemente, ele tinha interesse nas acusações de que Paulo violara o templo. A questão era Jesus. Versículos 18 ao 19. Contra ele, estando presentes os acusadores, não trouxeram acusação alguma das coisas que eu suspeitava. Mas tinham certas questões contra ele acerca de sua superstição e de um tal Jesus, que estava morto, e que Paulo afirmava estar vivo. Festo tinha esperado uma acusação mais séria, como fomentar insurreição e revolução. Ele acabou entendendo que a questão principal era se Jesus, que havia morrido, estava agora vivo. Festo quer enviar Paulo para Jerusalém. Versículos 20 ao 22. E, porque eu duvidava de tais assuntos, perguntei-o se queria ir a Jerusalém, e lá ser julgado acerca destas questões. E, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Compreendendo que o debate teológico estava além de sua alçada, Festo procurou tirar um proveito da pressão para Paulo ir a Jerusalém para ser julgado. A entrada de Agripa e Berenice. Versículos 23 e 24. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, e entrando na sala de audiência, com os tribunos e os principais homens da cidade, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. A entrada de Agripa e Berenice deve ter sido uma ocasião e tanto, com os convidados de honra e demais pessoas formando uma comitiva cheia de pompa. Festo acredita em Paulo. Versículo 25. Mas, achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo. Festo não tinha previamente dado a conhecer em público que acreditava na inocência de Paulo. Uma vez que o apóstolo havia feito seu apelo para César, Festo estava agora livre para admitir, sem repercussão, que acreditava que as acusações eram infundadas. Ver nota em Atos 26 verso 31. É um caso infundado. Versículos 26 e 27. No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor e, por isso, o trouxe perante vós, especialmente perante ti,
ó rei Agripa, para que, após verificação, eu possa ter alguma coisa que escrever. Porque me parece irracional enviar um prisioneiro, e não notificar os crimes apresentados contra ele. Festo achava o caso não apenas infundado, mas também desconcertante. Ele esperava que Agripa o ajudasse a pensar em uma forma de descrever ao imperador os crimes apresentados contra Paulo. Conclusão. Concluindo, um ponto interessante que vemos é perceber que Paulo ficou preso por 2 anos, e quando começou a ser interrogado, percebeu que os judeus estavam armando planos contra ele. Muitas vezes ficamos tão ansiosos por algo que Deus vai fazer que esquecemos. Em muitos processos precisaremos esperar. Mesmo após esperarmos, seremos provados e teremos que esperar por mais tempo. Mas, devemos lembrar sempre que as coisas não acontecem no nosso tempo ou que nós achamos justo. Na vida do cristão, as coisas acontecem quando elas devem acontecer, quando Deus entende que é o momento certo. Provavelmente, o tratamento que Paulo recebeu não era correto e justo. Ele era inocente e ficou preso por mais de 2 anos, porém Deus tinha algo especial para a vida dele e fez todas as coisas da maneira como ele entendia que era o melhor. Nesse tempo todo, não vimos Paulo murmurando. Ao contrário, ele se submete à vontade de Deus e à direção do Espírito. Isso é um exemplo. Precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.